Vamos calor. A gente vai começar falando um pouquinho sobre genética, tá? Só para a gente entender, eu vou passar brevemente um histórico para vocês. O conceito de genética, de gene propriamente dito, ele já é do século XX, ele não é um processo extremamente antigo, tá? Essa característica, ela foi trazida através de Mendel, tá? Que foi o primeiro cara, ele era um padre agostiniano que foi enviado a um monastério e dessa forma ele acabou estudando na própria universidade, dentro do monastério, ele começou a estudar ciências da natureza com foco em estudo de plantas. Então ele fez uma parte de botânica e uma parte de fisiologia, e aí por esse motivo ele começou a estudar as plantas que existiam ao redor ali do monastério, né? E aí quando ele começou esses estudos, só para a gente entender, ele começou a observar que dentro daquela estrutura, né, das plantas que ele observava que elas tinham variações dentro de um mesmo caráter. Então, eles estavam lá observando. E aí eu vou pegar um pouco da parte que é importante, observando o que é um caráter. Caráter é uma característica. Então, ele observava lá que aquele conjunto de plantas dentro daquele jardim por onde ele estava, ele observava que haviam plantas com características muito evidentes e plantas que apresentavam características que eram pertinentes a uma e a outra planta. Dessa forma, ele começou a observar e falou, bom, se eu estou vendo que esse processo ele é curiosamente complexo, então eu vou começar a estudar essas plantas. E aí ele pegou e resolveu estudar ervilhas. Primeiro, por que ervilhas, né? Primeiro, as ervilhas elas dão uma geração a cada 37 dias, o que é muito plausível e muito fácil de ser estudado, né? Segunda coisa, essas plantas, no caso das plantas de ervilha, elas são capazes de realizar a autofecundação, o que para ele era uma baita vantagem, porque dessa forma ele conseguia fazer o quê? Ele conseguia produzir indivíduos que no entendimento dele, ele buscava que fossem indivíduos puros, porque na cabeça do Mendel, para ele entender esse caráter, como ele estritamente funcionava, ele precisava entender como essas plantas se comportavam. E dessa forma, ele começou os estudos buscando sempre produzir variedades puras. Quando ele fez esses testes de variedades puras, né, quando ele observou esses testes de variedades puras, ele percebeu e separou por 7 caráteres. Quando ele separou por esses 7 caráteres, né, então ele pegou lá a superfície da semente, a cor da semente, cor da vagem, tipo de flor, cor da flor, terminação do broto. O que é terminação do broto? É se a flor ela vai na ponta do caule ou se ela dá nas laterais do caule. Se a folha era borda lisa, se a folha era borda denteada. Então ele encontrou vários caráteres. E aí ele começou a estudar esses caráteres, só para a gente entender a ideia de monohibridismo, tá? Que é a aplicação da primeira lei. Então ele começou a observar esses caráteres e perceber que esses caráteres eles poderiam ser utilizados separadamente. Então ele começou a estudar caráter por caráter. Então ele pegou, por exemplo, plantas que só davam ervilhas amarelas e cruzou com plantas puras, e aí entra a parte da linhagem pura, de plantas de ervilhas que produziam sementes verdes. Do cruzamento entre elas, então ele pegou só planta que dava amarelo, só planta que dava semente verde. E aí ele pegou as sementes dessas plantas puras, esperou crescer, cruzou elas entre si e observou que entre o cruzamento de plantas de ervilha que davam semente amarela com plantas que davam semente verde, ele observou que 100% dos descendentes do cruzamento entre essas duas davam sementes amarelas. Aí ele falou, mano, que negócio bizarro. E ele fez esse teste inúmeras vezes. Ao final, o que ele fez? Ele falou, bom, se a geração dos pais está me dando 100% de um caráter, ou seja, 100% de apenas uma característica, eu vou pegar estes híbridos, por isso a gente chama de monohibridismo, eu vou pegar esses híbridos e vou cruzá-los entre si, que é o que a gente chama de geração
F2. Então, os pais puros, ok? Cruzados, né? Geraram um conjunto de indivíduos que a gente chama de híbrido. Esse conjunto híbrido, né, foi cruzado entre si. E aí ele teve uma proporção média de 3 ervilhas amarelas para uma verde. Aí ele fez o teste com flores, deu o mesmo resultado. Ele fez o teste com plantas que davam flores terminais e flores axiais, deu o mesmo processo. Com cor da vagem, deu a mesma proporção. Com o tipo de vagem, deu a mesma proporção. Então, o que ele entendeu nesse processo? Que aquele caráter que se expressa com mais força, hoje é a forma como a gente coloca, né? Aquele caráter que se expressa com maior força ou que inibe o outro é chamado de caráter dominante. Aquele caráter que, por sua vez, só se manifesta em duplicidade, ele chama de caráter recessivo. Tá? Isso é monohibridismo. Por que monohibridismo, Pro? Porque todo caráter é determinado por um par de genes. Tá? Esse par de genes, metade do caráter vem do papai e a outra metade vem da mamãe. Outro detalhe que ele percebeu, que aquele caráter que se sobressai, ele é permanente dentro dos indivíduos e se expressa com toda a força. E que o caráter recessivo, que ele chamou de recessivo, ele é um caráter que ele só se expressa em duplicidade. Tá? Não se tinha ainda, isso a gente está falando, galera, de 1886, não se tinha ainda a noção e a ideia da palavra gene. O Mendel, ele falava sobre a abordagem do caráter. Então, a gente falar caráter, característica, é relacionado à parte antiga. Só se foi introduzido a ideia da palavra gene, que é o que a gente conhece hoje, a partir de 1906, quando os trabalhos do Mendel foram publicados. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Primeira lei. Sempre vem um alelo do papai e um alelo da mamãe. Nós temos 3 tipos de indivíduos por caráter. Ou seja, nós temos 3 pares que determinam uma característica. Aquele que é homozigoto dominante, que expressa o caráter dominante. Heterozigoto dominante, ele tem o caráter dominante, ele expressa o caráter dominante, porém carrega com ele o caráter recessivo. E o indivíduo que é homozigoto recessivo, ok? Então são essas 3 expressões que a gente chama de genótipo. Então o genótipo é a nomenclatura que eu determino, que eu falo, para determinar aquele caráter, ou seja, como é por dentro, é como você é por dentro. Quando eu falo para vocês assim, um determinado caráter de um indivíduo heterozigoto, você fala, pô, absurdo, não mata a gente. Um determinado caráter, uma determinada característica, tá? Então, uma determinada característica, e essa determinada característica, se eu falar caráter, alelo, então lembre-se que nós estamos falando da primeira lei, tá? Monohibridismo. Então, a gente tem aí aquele indivíduo que se expressa dominante, que se expressa toda vez, a gente chama de dominância completa. Por quê? Ele é dominante, expressa a característica dominante. Vou dar um exemplo para vocês muito categórico, tá? Eu tenho olho castanho, ok? A minha mulher tem olho verde. Eu carrego o olho verde que vem da linha do meu avô, que pode se expressar na Malu, que é minha filha. Então, essas características, elas são expressas. Então, você pode ter pessoas de olho castanho tendo um filho de olho verde, tá? Isso pode acontecer. Então, essa é uma característica. Assim como pais castanhos podem ter um filho loiro, pais negros podem ter um filho branco, desde que os pais sejam heterozigóticos. Então, toda característica que a gente fala, a gente chama de dominância completa. Tá? Então, essa dominância assim, é dominante. Então, por exemplo, cor da pele. Negro é dominante sobre a cor branca. Então, num cruzamento entre indivíduos negros puros, só vai nascer negro. Num cruzamento entre... Aqui tem mais de um caráter, tá? Mas estabelecendo uma regra de forma geral de que a dominância é completa, tá? A pessoa, um casal negro só vai ter filhos negros, a não ser que sejam heterozigóticos. Pessoas brancas só vão ter filhos brancos.
Você não é muito difícil, a chance é muito baixa de uma pessoa de pele branca ter um filho de pele escura. Tá? Apesar que a característica cor da pele ela é dada por 5 pares de alelos. Mas eu estou falando de uma forma bem genérica agora. Tá? Mesma coisa a cor do olho. São 6 pares de genes que determinam a cor do olho. Então, não necessariamente a gente está falando aqui de um processo simples. Né? Eu estou colocando para vocês um processo simples. Por exemplo, polidactilia. Polidactilia é ter 6 dedos. Ele é um caráter dominante. Porém, a maior parte das pessoas apresentam que caráter? Recessivo. Por quê? Porque elas têm 5 dedos. Então, ter 5 dedos é um caráter recessivo. Por exemplo, ser destro é dominante, ser canhoto é recessivo. Tá? Lobo da orelha preso é dominante, lobo da orelha solto é recessivo. Dobrar a língua é recessivo, não dobrar é dominante. Tá? Enrolar a língua, né, que a gente fala. Ok? Então, miopia é recessivo. Não ter miopia é dominante, que é o olho normal. Então, existem vários caráteres que a gente está falando de dominância completa. Agora, nós temos casos da chamada dominância intermediária ou dominância incompleta. Toma muito cuidado, tá? Porque quando a gente fala de dominância incompleta ou dominância intermediária, as pessoas têm o hábito de achar que esse caráter, ele é mistura. Então, por exemplo, por que nós chamamos a rosa de rosa? Sendo que a rosa selvagem, ou ela é vermelha ou ela é branca. Por que a gente chama a rosa de rosa se nem toda rosa é rosa? Pensa um pouco. Por que eu estabeleço essa regra? Você fala assim, eu vou dar uma rosa para ela, mas, putz, a rosa, ela não é rosa, ela é vermelha. Então, essa é uma coisa muito louca. Então, quando a gente fala de dominância intermediária, ou expressão intermediária, ou herança sem dominância, o que significa isso? A flor maravilha, que é um tipo de flor, que é a Mirabilis sp, que é uma espécie muito linda, ela dá 2 tipos de flores. Ou a flor, ela é vermelha, ela dá pétala vermelha, ou ela dá pétala branca. Então, assim, só que os 2 caráteres são dominantes. Então, se eu tenho um caráter que é dominante, né, para essa planta, que é a Mirabilis, também chamada de planta maravilha, tá? Se ela é branca, todos os seus filhotes serão brancos. Todos os resultados de cruzamento entre Mirabilis sp branca darão branca. Todos os cruzamentos entre Mirabilis vermelha darão vermelha. Só que o que acontece? Quando eu cruzo Mirabilis vermelha, que é a maravilha vermelha, com a maravilha branca, eu encontro e tenho como resultado o aparecimento de uma flor rosa. Aí você fala, tá, professor, então beleza, você pega a rosa com branco, um rosa com branco vai dar rosa. Só que não é isso, não é uma mistura. Escuta bem a expressão para depois você falar, mano, não faz errado. Quando eu falo de dominância intermediária, significa que há parcial expressão de dominância do vermelho e parcial expressão de dominância do branco. Não é aquela coisa que você vai na sua aula de artes e mistura vermelho com branco para dar rosa. É dominância. Então, eu tenho dominância parcial do vermelho e dominância parcial para o branco, tá? Que é uma característica. Então, aí dá rosa. Aí, beleza. Outro caso muito comum tem a característica de indivíduos, no caso, de bovinos, tá? Que tem chifre e bovinos que não têm chifre. Também é uma coisa muito curiosa. Então, por exemplo, quando eu falo de gado, tem várias características de gado que é bem louca. Por exemplo, a condrodisplasia bovina, né? Ele desenvolve cartilagem que resulta em membros normais, que o sesão, alelo sesão, ele promove o desenvolvimento completo da cartilagem que resulta em membros normais, patinhas normais do bovino. Já o sesinho, ele gera pequenas alterações, né? Pequenas alterações que acabam causando membros curtos nesses animais, tá? No caso deles, por exemplo,
indivíduos que nascem sesão, por exemplo, ele morre. Então, aqui a gente tem, tá? Dominância incompleta, tá? Que é intermediária, e gene letal. Por exemplo, existe um caso muito legal de galinhas, tá? Que é, por exemplo, relacionado a esse mesmo grupo. Eu tenho galinha de plumagem preta e galinha de plumagem branca. Galo, na verdade, né? E aí, olha que louco, o cruzamento entre uma galinha preta, que estranho, e uma galinha branca gera o que a gente chama de cruzamento intermediário, que é uma galinha de plumagem azulada. Então, olha que coisa curiosa. Mesma coisa, outros caráteres de dominância intermediária. Então, tá vendo como a genética é louca? Outra coisa, rabanete. Eu tenho rabanete que é longo, rabanete do desenho animado é longo. Mas o normal é a gente comer rabanete o quê? Curto, arredondado. Só que existe uma herança intermediária entre eles, chamada de rabanete ovalado, que é uma mistura do redondo com o comprido. Vamos dizer assim. Então, nós temos vários tipos de cruzamento, tá? Que a gente chama de cruzamentos intermediários ou dominâncias incompletas, tá? Então, todos esses exemplos que a gente tem, né? A gente tem isso, mancha para vaca, que eu tenho lá o bovino que é branco, o bovino que é Texas, que é um nome lá, que depois eu vou pegar para vocês. Eu tenho uma outra aula disso que eu vou mandar para vocês, que é uma aula que eu tenho gravada sobre dominância incompleta, bem legal. E o indivíduo, ele tem, ou ele é preto ou ele é branco. É igual a zebra, ou ele é preto ou ela é branca, né? E aí eu tenho o cruzamento entre eles gera um indivíduo branco com manchas pretas. É igualzinho a característica da zebra. A zebra, ela tem um gene que determina essa parcialidade, tá? Então, ela tem essa característica da parcialidade. O que acontece? A zebra, por exemplo, é um bicho branco de listras pretas ou ela é um bicho preto de listras brancas? Momento dúvida na vida de vocês. O que é, no caso, para a zebra? A zebra é um bicho preto de listras brancas. Olha que curioso. Então, nós temos várias características relacionadas a isso, tá? Várias, ok? Então, isso é chamado de dominância intermediária, beleza? Então, não esquece. Quando alguém falar de dominância intermediária, você não estabelece a relação de que é uma mistura das duas. Você estabelece a relação de que ouve bem, quando essa aula chegar para vocês, vou falar novamente para vocês não esquecerem. Dominância intermediária determina para mim parcial dominância de um caráter e parcial dominância do outro, que é o que a gente chama de dominância intermediária. Tudo bem? Isso relacionado à dominância. Então, por exemplo, no caso das galinhas, no caso das flores maravilha, no próprio caso da rosa, no próprio caso do rabanete, isso são caráteres muito importantes. Outro caráter muito importante, que é outra característica que é muito importante em genética, e aí depois eu até posso explicar com mais calma para vocês, é o que a gente chama de gene letal. Gene letal é aquele que não permite o desenvolvimento do embrião ou o embrião nasce morto. E não estou falando errado, não. Não professor, você está falando errado. Não, é nasce morto mesmo. Você pode falar nasce morto, mas eu tenho aqueles que o embrião é inviável, o embrião não se forma, tá? Ou o embrião se forma, porém não forma o indivíduo. Ou o indivíduo apresenta tantas anomalias que a gente considera que ele não sobrevive nos primeiros meses. Isso é determinado gene letal, tá? Então, por exemplo, ratos que apresentam pelagem agouti, que a gente fala que é pelagem selvagem, apresentam um gene letal. Só sobrevivem heterozigotos dominantes e ratinhos branquinhos que você conhece dos laboratórios nos filmes. Porque o gene sesão para o rato é letal. Então, ele gera uma anomalia embrionária no rato que acaba fazendo com que esse organismo morra, tá? Nós temos vários exemplos, tá? Eu posso aqui enumerar vários, como, por exemplo, cavalos com mancha, galinhas andaluzas, por exemplo, também é um outro tipo de dominância intermediária, tá? Então, a galinha
como eu falei para vocês, ela é preta e a outra é branca e o cruzamento gera um indivíduo azulado. Então, nós temos várias características de codominância, e aí entra uma parte que é bem legal, de dominância incompleta. A diferença entre dominância incompleta e codominância. Vocês, tem alguém aqui, dentro dessa sala, que tem sangue tipo AB? Alguém nessa sala aí tem sangue tipo AB? O vitiligo, ele tem dois formatos. Ele pode ser psicossomático, né? Ele pode ser relacionado a um caráter de estresse ou um caráter de imunodepressão. Ele é genético. Ele é uma despigmentação, tá? E ele é um caráter recessivo, sim. Mas ele pode ser desencadeado por uma outra parte que a gente vai estudar, que é chamada de epistasia, que é mais para frente. E aí eu explico com calma sobre o vitiligo. Mas a maior parte do vitiligo, ela é psicossomática, tá? É por causa de estresse. Ó, a Júlia, por exemplo, é AB positivo. Todo mundo, ela é receptor universal. Todo mundo pode dar para a Ju, tá? O que acontece aqui? No caso da Ju, que ela é AB, ela tem um fator que a gente chama de codominância. A codominância, os dois se expressam. Portanto, na membrana da hemácia, da Ju, tem a proteína que determina o caráter A e a proteína que determina o caráter B. Eu, por exemplo, sou O. Eu não tenho as proteínas. Então, eu não tenho essa presença de proteínas. Então, a Ju, no caso dela, especificamente, ela tem a proteína que determina, ela tem o gene que determina a tipagem sanguínea A e ela tem a proteína que determina a tipagem sanguínea B. Então, ela produz as duas proteínas em igual condição. Isso é codominância, tá? Então, essa é no caso da Ju. Quem é A, só expressa A. Quem é B, só expressa B. Eu não expresso nenhuma, eu sou O. A Ju expressa as duas. Então, no caso da Ju, por exemplo, ela é receptora universal. Todo mundo pode doar sangue para a Júlia, caso ela tenha algum problema. Espero que não, nunca nesta vida, que ela continue linda, maravilhosa. Porém, eu, por exemplo, posso dar para todo mundo. Eu sou O negativo, então eu sou doador universal. Tá? O Caio aí também, ele é que nem eu, pode dar para todo mundo. Então, nós somos doadores universais. A pessoa que é O, ela pode doar para O negativo, ela pode doar para A, para B e para O. Ok? Agora, a pessoa que é A, ela vai doar para A e para a B. A pessoa que é B vai doar para B e para a B. Tá? A pessoa que é O, ela pode doar para todo mundo, mas não pode receber de ninguém. Ela só recebe de O negativo. Tá? Então, no caso do tipo sanguíneo, eu tenho duas teorias relacionadas. A teoria do monohibridismo, caráter Azão e caráter Bzão, e a característica da codominância, tá? Ou seja, as duas se expressam em igual força. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Essa parte de dominância de genética eu sou apaixonado, tá? Então essa é uma característica bem legal para a gente poder trabalhar, ok? Alguma pergunta?